Olá, queridos ouvintes do Leitura com Afeto, o seu podcast quinzenal afetuoso. Hoje eu, Mariana Ferreira, vou compartilhar com vocês uma história que encontrei na biblioteca onde eu trabalho, do autor Odilon Moraes, com o título A Princesinha Medrosa. Espero que vocês gostem. A Princesinha Medrosa. Era uma vez uma princesinha que tinha muito medo de escuro. Então, ela ordenou que todas as luzes do palácio ficassem acesas dia e noite. E depois que fizesse o mesmo com todas as luzes da cidade. E ainda que o próprio sol brilhasse o tempo todo em seu reino. Mas havia outra coisa que também a afligia. Tinha medo de ficar sozinha. Então, ordenou que todos viessem dormir dentro dos muros do palácio. Mesmo assim, não conseguiu passar muito tempo sossegada. Tinha medo de pobreza. Então, ela ordenou que todos trabalhassem mais e mais, para que nunca faltasse nada no seu reino. Mas, apesar de todas as ordens, não parava de pensar. E se as luzes se apagarem? E se as pessoas forem embora? E se um dia eu precisar de algo mais caro que toda a riqueza que tenho? Seu medo das luzes se apagarem foi se tornando maior do que o medo do escuro, que ela nem mais lembrava o que era. O medo de as pessoas irem embora se tornou maior do que o próprio medo da solidão, que ela nem mais lembrava o que era. E o medo de perder todo aquele tesouro tirava suas noites de sono, embora ela dormisse rodeada pelas maiores riquezas do seu reino. Aconteceu que, num de seus passeios matinais, pode ser que fosse noturno, pois, como o sol brilhava o tempo todo, ninguém sabia mais se era manhã, tarde ou noite. Ela se perdeu da comitiva e, desesperada, embrenhou-se na mata até encontrar alguém que pudesse ajudá-la. Ao chegar a uma pequena nascente, deu com um garoto que descansava de seus afazeres. "O que você faz aqui?" ela perguntou. "Conto as estrelas", respondeu o garoto. "Mas como você pode ver as estrelas se tá claro?" estranhou a princesinha. "Ah, eu fecho os olhos e o escuro e escuto elas brilhando e brincando no barulhinho da fonte. Escute." A princesinha deitou-se ao lado dele e pôs a ouvir a alegre cantoria das estrelinhas. O cantar era tão envolvente que ela acabou dormindo. Quando acordou, viu que seu amigo havia partido. Sentiu medo por estar sozinha, mas se concentrou na tarefa de voltar. E seguindo o leito do rio, chegou sem problemas ao seu palácio, onde todos a esperavam ansiosos. Encarregou então os arquitetos do reino de construir uma linda fonte dentro do palácio, para dormir segura ao som das estrelas. Mas o que eu vi foi que, com todos os barulhos do palácio, não dava para distinguir o ruído das águas da cantoria das estrelas. Decepcionada, depois de alguns dias resolveu procurar o garoto para saber o segredo da sua fonte. Encontrou-o no mesmo lugar, e assim que chegou, foi novamente convidada a deitar-se ao seu lado. E lá dormiu um sono tão profundo que não só pôde ouvir as estrelas, como também brincou com elas, dançou e até aprendeu a cantar as suas músicas. Dessa vez, ao acordar, não se sentiu, não sentiu aquele frio na barriga. Apenas se levantou disposta e tomou o rumo de casa. Hoje, enquanto os sábios do reino passam dias e dias examinando a fonte de pedras preciosas, esperando ouvir as estrelas de que a princesinha tanto fala, ela caminha toda a tarde para dentro da mata.
não tem mais medo do escuro, pois é nele que ela brinca com suas amigas estrelas. Mesmo recolhida em seu quarto, não se sente sozinha. As árvores, as pedras, o céu, a terra e as galáxias estão com ela. O dinheiro, bem, ela deixou que seus ministros tomassem conta dele e dividissem com os mais necessitados. Só tenho medo de vez em quando. É do fundo do rio. Mas isso todo mundo tem. Basta que seu amigo lhe estenda a mão e ela entra contente para brincar na água. Depois de se divertirem bastante, ela volta para o palácio para dormir quando o sono chegar e acordar no dia seguinte, junto com o sol, que agora voltou a ter descanso das noites. Fim. Bom, como eu disse, encontrei esse livro no acervo da biblioteca e achei ele assim fantástico. Fora a ilustração que é feita, né, em aquarela, essa história é de uma delicadeza e de uma sabedoria imensa, né? Eu fiquei pensando como nós adultos muitas vezes temos esse medo exagerado de tudo, de ficar sem dinheiro, de perder o emprego, de, de ficar sem alguém amado, né? Sem se perder no caminho. São tantos os medos que vai invadindo o nosso coração, nossa cabeça, que faz com que a gente, como a princesinha, às vezes se esquece o medo principal, né? A gente vai transformando ele em cada vez mais num monstro maior, né? E trabalha mais para poder ter mais dinheiro para gastar ou para pagar mais contas ou para, sabe? É uma bola de neve que a gente vai criando e não se dá conta muitas vezes nesse estado de estresse, de preocupação e de ansiedade que a gente mesmo criou, né? E nesse conto, a importância desse amigo, que na verdade estava tranquilo lá, estava no seu momento de relax, e fez com que ela percebesse que era importante ela se aquietar, ela olhar para dentro para poder ver as estrelas, né? E a partir desse encontro com esse amigo que ela começa a desconstruir todos esses medos e também a andar sozinha, né? Porque essa volta pro castelo depois desse descanso, eu acho que é algo que a gente precisa muitas vezes fazer, se distanciar dos nossos problemas de alguma forma para poder encontrar a solução, né? Principalmente o papel desse garoto que faz com que ela enxergue as coisas de uma forma mais tranquila, mais segura e mais simples também. Porque por mais que ela mandasse em tudo e fizesse o tempo todo tá com luz, ele conseguia encontrar a escuridão e as estrelas em outro lugar que ela não tinha acesso, né? E foi na simplicidade que ele mostrou isso para ela. Além, é claro, de muitas outras coisas que esse texto traz pra gente, mas eu queria muito que vocês sentissem, né, um pouco dessa história e se pudessem também compartilhar a percepção, o que vocês sentiram, o que vocês entenderam em relação a esse texto lá no nosso podcast, né, desculpa, no nosso Instagram, no Leitura com Afeto Podcast, e contar pra gente o que você achou desse conto que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e curta, comenta nas nossas redes sociais e fica então o meu abraço afetuoso.